Você quer deixar um legado com o seu trabalho dentro do coaching ou da terapia? Você tem que ouvir algumas coisas que eu vou trazer aqui. E aí eu vou logo te pedir para ouvir o Marcos Lopes, que é uma pessoa incrível. Fala para mim, você que está chegando aí, você quer deixar um legado, algo aqui que marque a sua presença nesse planeta? Porque eu quero, viu? Para quem está chegando agora, eu sou Eliane Santos e eu ajudo coaches e terapeutas a vencerem as suas inseguranças e a terem a agenda lotada. E hoje nós vamos falar de legado porque algumas pessoas sempre me perguntam sobre isso. O que você quer depois de tudo isso? O que você vai fazer depois de tudo isso? Ou com todo esse trabalho que você vem desenvolvendo? Pensa comigo. Se uma pessoa escolhe trabalhar com coach, com terapia, eu pressuponho que ela ama transformar vidas, que ela tem um propósito e que estudar tanto e se preparar tanto para contribuir com a vida das outras pessoas tem que nascer no coração. Nasce no desejo de construir algo significativo. Imagina como você quer ser lembrado pelos seus clientes, né? Qual é a marca registrada que você quer deixar? Então eu vou chamar aqui o super, hiper, mega Marcos Lopes. Marquinho veio para a Escola de Potencialidades para ser aluno, graças a Deus, porque a gente tem lugares importantes da nossa vida e virou um irmão que a vida me trouxe. Ainda tem isso, né? Ei, Marquinho, antes de você começar a falar, eu vou contar um pouco da minha versão dessa história. Tudo bem. Eu vejo no Marquinho um homem que tem um grande, um imenso propósito, que sabe exatamente por que nasceu e que já constrói desde agora um grande legado para a humanidade. Há muito tempo ele faz isso, mas cada vez mais focado, determinado, cada vez mais direcionado para um posicionamento dentro daquilo que ele faz. Agora, uma pessoa com múltiplos talentos deve ser até um desafio, né? Escolher um, porque é difícil dizer não para tanta coisa legal, né? Verdade. É tanta coisa boa que é difícil dizer não. Então, agora eu vou deixar você se apresentar sob o seu olhar. Esse é o meu. Olá, boa tarde a todos, a todas. Eliane, um prazer. Sabe que você está no meu coração, é minha irmã, sabe disso, né? É minha irmã. Virei. Não só fui promovida. Outras aí, né? Porque a gente sempre se encontra. E eu acredito que você tem uma parcela muito grande em tudo isso, porque às vezes a gente precisa de alguém para abrir os nossos olhos, né? Porque sozinho a gente não consegue abrir, não é? Então, sim, todos nós. Isso. E quando eu reencontrei a Eliane, não é? Eu queria muito fazer a psicologia positiva, realmente. E foi o meu irmão, inclusive, que falou assim, disse, olha, mandou para mim, porque eu vivia falando na psicologia positiva, ele disse, olha, chegou a oportunidade. E eu fui, abracei, reencontrei a Eliane, não é? A gente não se deixou mais. E depois disso, a minha vida, ela só ganhou e muita coisa realmente mudou, porque eu não conseguia enxergar o que eu tinha em mim, de verdade, eu não conseguia. Quando ela fala assim, múltiplas habilidades, realmente, quando a gente tem múltiplas habilidades, não é tão simples a gente definir um foco, não é tão simples a gente definir um propósito, porque a gente quer abraçar o mundo com as pernas, não é? E a gente acaba tendo muita coisa e não fazendo quase nada. Então, a partir disso, eu encontrei, não é? Então, por que as nossas ideias conversam? Porque o melhorar o mundo, ele faz parte disso já sempre. Né? A partir do que a gente pode fazer. Melhorando o mundo das pessoas, o mundo ele vai melhorando um pouquinho mais. Então, esse legado que a Eliane fala, eu trago isso muito forte comigo, porque a gente precisa construir, de fato, na minha percepção, não é? esse mundo onde todos nós temos possibilidades de encontrar primeiro reencontro comigo, não é? Isso foi fundamental, eu me encontrar, né? E nisso a Eliane, ela foi uma pessoa que ela segurou na minha mão mesmo e disse, bora, né? Vamos lá, e nunca, olha só, é aquela pessoa que segurou na mão
e foi conduzindo, e eu me permiti conduzir, e fomos, e fomos, e fomos, e um dia a gente se viu no mega treinamento, não é? É verdade, No é mega verdade. treinamento. Ela dizia assim para mim, ela disse, um dia tu vais ver só. Eu disse, não, Eliane, PNL não é para mim. Aí eu dizia assim, ela, a PNL pra cara, eu dizia assim, eu não sei. Aí eu, olha, né? Hoje a gente é treinador de treinadores, não é? Então, Não é isso? Despertando potencialidades pelo mundo, pelo planeta. isso fez a diferença na minha vida, isso faz a diferença na minha vida, não é? Então, hoje a gente sempre tá junto, a gente sempre conversa, a gente sempre troca, mesmo que a gente fique um pouco, às vezes, distante por causa do trabalho, né? Porque depois que você engrena, não é? Eu engrenei muito nessa questão de trabalhar e Graças a Deus, para o mundo inteiro, né? isso, com certeza. Um dia desse eu estava até lembrando, né, que eu disse assim mesmo, que meu sonho era fazer uma palestra, não é? Assim, fazer uma palestra para tipo um auditório de 1.000, 1.500 pessoas. E eu me vi no YouTube com 12.000 pessoas. Tem? Sim, sim, Então, verdade. isso para mim foi algo que chegou muito rápido, né? Muito rápido. Graças a Deus. E assim, depois disso, as coisas elas foram sempre melhorando. Hoje eu sou uma pessoa que eu continuo trabalhando, né, com meus projetos. Não deixei a minha essência, porque isso para mim é fundamental. Né? Esse lugar onde também eu posso trabalhar com a comunidade quando eu quiser, bem, porque para mim é muito importante. Trabalhar a espiritualidade, importantíssima. A espiritualidade, para mim, É combustível, né, Marquinho? É combustível. é combustível. É. Então, é isso aí, meu trabalho, né? Então, eu quero te fazer algumas perguntas, sabatina aqui, hein? Faz. Acho que eu gosto. Olha, ao mesmo tempo que eu vou perguntar para o Marcos, vocês vão pensando aí do outro lado e coloca aqui nos comentários para a gente. Marquinhos, quando você se for, porque apesar de ser essa pessoa incrível, eu pressuponho que um dia você vai sair desse corpo, né? Com certeza. Todos nós. Se tem uma certeza que eu tenho é essa, né? É. Quando você se for, você não se vai, eu tenho certeza. Você sabe que eu falo muito isso, ninguém morre. Porque a história que você deixa no mundo fica. E eu quero me imortalizar nesse sentido, de verdade. Eu quero deixar sementes plantadas para muitas gerações. E eu sei que você também tem essa ambição. Gente, quem me ouve falar assim, não acha que isso é impossível, não. Não é, não. Não é, não. Algumas pessoas que nós hoje seguimos, estudamos e de alguma forma influenciam o nosso trabalho, a nossa vida, já não estão aqui há muito tempo e deixaram a sua marca para gerações inteiras, tanto que nós estamos aí utilizando essa sabedoria, mesmo depois que a pessoa não está mais viva no corpo, né? Mas dentro de nós está. Como é que você, Marcos Lopes, quer ser lembrado? Eu quero ser lembrado, não é, como um ser humano, tá? Em primeiro, como um ser humano que contribuiu dentro de suas possibilidades, dando o que podia dar, mas que fez com que a vida de muitas pessoas também fizesse sentido. Entende? Então, é trazer sentido para a vida. Isso, trazer sentido para a vida. Porque quando você encontra, na minha percepção, quando tu encontras um sentido, quando tu encontras um norte, mesmo que não tenha o vento, você rema. Sabe? Sim, se não há vento, rema. Isso, né? você segue. Exatamente. E eu Que sempre legal. muito nisso, né? Que, de certa forma, a gente precisa ser fiel aos que nos seguem, né? Porque tem pessoas que nos Muito. que olham para a gente e dizem assim mesmo, caramba, aquilo que tu disseste fez a diferença na minha vida. Como eu recebo, né? Aquele vídeo que tu falaste sobre um assunto X, o meu olhar se ampliou mais. Sim. Eu fui procurar ajuda terapêutica depois que eu vi isso e isso de você. Então, eu começo a olhar, né, e ver o quanto a gente tem um papel no mundo. E esse papel no mundo
No caso, essa função, porque não é um papel, é uma função, você assume uma função dentro de um processo, né? Um Ali, instrumento, né? Somos todos instrumentos. isso, justamente. E que tu vais fazendo a diferença. Então, eu quero ser lembrado como esse cara que fez a diferença e que não desistiu de acreditar, entende? No ser humano. Eu Que acredito legal. realmente na força do ser humano. Eu também, Marquinhos, muito, muito. É E esse... sabe como eu quero? Eu quero ser lembrada, vou contar uma coisa louca aqui para vocês, tá? Eu quero ser lembrada pela alegria, eu tenho certeza disso. Aquela que fazia piada de coisa séria, que brincava, que tinha aquelas tacadas engraçadas. Eu acho que isso é muito de quem eu sou, trazer humor. E acredito que a minha missão nesse planeta, eu nasci para gerar expansão de mentalidade, para ajudar as pessoas a despertarem as suas potencialidades. E quando eu falo despertar, eu não estou dizendo que eu vou lhe entregar uma coisa que você não tem. Você vai despertar o que está adormecido, que já está em você. E eu entendo que todos nós temos grandes potenciais. E por isso eu quero ser essa pessoa que desperta o potencial que o outro já tem. Michael Hall ele fala liberar. Eu adoro quando ele fala nesse termo. Liberar aquilo que já está em você. Liberar para o mundo os potenciais que já existem em você é um dos grandes propósitos da minha vida e talvez a maior parte de mim, de verdade, é o que eu mais sou. Ainda agora o Marquinhos falou assim, às vezes a gente está distante. Sabe o que acontece, gente? Vocês estão me ouvindo muito aqui falar sobre vencer as suas inseguranças e ter agenda lotada. Aí você pega alguém que você ama. Aí você ensina a pessoa a ter agenda lotada. E aí ele não tem mais tempo para você, entendeu? É isso que está acontecendo. A agenda do Marquinhos é tão lotada que a gente não consegue se ver, porque a agenda está sempre lotada, porque ele está sempre fazendo muitas coisas. E até gosto muito de esclarecer que agenda lotada não quer dizer só atender individualmente. Não, não. Às vezes a agenda vai estar lotada com palestras, com parcerias, com consultorias, com outras coisas dentro do coaching e da terapia, com roda de conversa. Não é só o 1 a 1, mas é você, de fato, poder se ocupar daquilo que move o seu coração. E se ocupando do que move o seu coração, ter uma carreira sólida, ser bem remunerado, se sentir cada vez mais seguro. E o melhor brinde desse caminho, de todos os brindes, nem é dinheiro. Dinheiro é bom e é importante. Mas o melhor brinde desses caminhos, o que recheia o nosso bolo, com certeza são as pessoas que nós encontramos no caminho. E aí foi nesse caminho que eu encontrei Tamila, Milene, Marquinho, várias pessoas que estão aqui. Porque todos nós temos o mesmo propósito e temos um legado muito semelhante para deixar. Eu não sei você, eu só quero dizer que eu amo fazer parte desse time. Essa é a minha tribo. É a tribo que a gente ama, né? Com certeza. E dentro desse tema, né, dos temas que a gente traz dentro do Despertando Potencialidades, a gente tem uma outra pessoa que deixou um super legado, que é o Milton Erickson. Sim. Hipnose ericksoniana. Perfeito. Cara, eu tô doida que tem um negócio elieniana. Alguma coisa com o meu nome. Vai ser alguma coisa elieniana, o jeito eliene de fazer as coisas. Que tal, hein? Uma coisa com o nosso nome por aí, né? E a gente tem, né? A gente fala hoje do Milton Erickson como alguém que deixou um legado. No dia 6 de outubro, a gente vai ter um evento. Vai ser uma masterclass, chama Agenda Lotada para Coaches e Terapeutas. E nessa masterclass, nós vamos trazer muito desse olhar da cocriação. Ainda agora você falou assim, foi muito rápido. Foi muito rápido. E aí agora vem a pergunta. Qual foi o ponto, Marquinhos, de reprogramação mental e talvez emocional também, que você fez e que trouxe esse resultado dentro das terapias, dentro do coaching, de forma tão rápida e tão gigantesca na sua vida? O que mudou dentro? Dois pontos importantes. Um foi, assim, é nítido para mim. O dia que eu disse assim mesmo, é isso. Tá? Quando a gente estava lá naquela fazenda, ao redor daquela fogueira,
ok? Ali, e a gente jogou todas as coisas ali que a gente não queria mais. Queima de vez isso, né? Queima. Então, assim, nós quase nem dormimos, acordamos 4 horas da manhã para ver o alvorecer, e aí, no alvorecer, nós fizemos a Ra. Oração Ra. Oração Ra ali. Naquele momento, eu senti tão forte, tão forte, tão forte, que Lindo, meu Deus. eu quisesse, só dependia unicamente de mim, porque eu senti que eu tinha tudo ali. E aí, isso para mim foi fundamental. Então, naquele momento, eu projetei tão forte o meu futuro, aquilo que eu queria para mim, que as coisas foram acontecendo, porque eu comecei a trabalhar direto, e estudar, e fazer, e me preparar. E o segundo ponto, para mim, foi a doação. Entende? Você se doar para algo, ok? Sim. Você se doar sem querer algo em troca. Para mim, isso foi um outro ponto que eu dizia assim, nossa, por que eu tenho tanta vontade de doar? Entende? E sempre me vinha aquela vozinha lá dentro, né? Dizendo assim mesmo, esse é o caminho certo. Esse é o caminho certo. Vá se mostrando para o mundo. Vá compartilhando. Vá se mostrando para o mundo. Vá compartilhando. E isso ficou tão forte que chegou um momento que as coisas começaram realmente a acontecer. Então, esse processo de cocriação, ele, naquele momento ali, ele foi tão poderoso, que é aquela chama que me move. Sempre vem aquela chama, aquele fogo. Sempre. Que lindo! E todas as vezes que vem, por exemplo, às vezes, né, o céu querer turvar assim, eu lembro do alvorecer. Então, que lindo. Sempre, olha, tô todo arrepiado. Lindo. Eu sempre olho para essa questão, para essa conexão, porque eu gerei uma conexão muito forte ali naquele momento e um compromisso, porque tem um compromisso comigo mesmo e eu posso chamar de universo, posso chamar de Deus, posso chamar daquilo, da forma como eu acredito. Então, isso foi muito forte para mim. Aquele momento ali parece que veio uma fé tão grande, tão renovadora naquele momento, que eu disse assim mesmo, caramba, eu tenho muita energia. Foi o que eu senti, eu tenho muita energia para mover o que eu quiser mover. Só depende de mim. Só depende de eu acreditar. Entendem o que é isso? Esse é o despertar. Quando a gente fala de despertando potencialidades, é isso mesmo. Você vê, já estava em você, mas estava adormecido. Despertou e você não consegue desver. Não. Ninguém consegue desver o que você viu. E ainda mais com tanta nitidez. Seria leviano abrir mão. Né? Seria leviano, depois de um contato tão profundo com a sua essência, com a parte sagrada que há em você, você dizer, não quero mais e vou voltar para o mundo normal. Eu quero isso para mim. É a pílula vermelha e a pílula azul, né? Depois que você toma a pílula vermelha e você encontra a toca do coelho, não dá mais para abrir mão desse despertar. E sabe o que eu vejo, Marquinho? Até entre coaches e terapeutas, porque existe uma loucura aí. Quando a pessoa é coach ou é terapeuta, se pressupõe que ela tem as ferramentas. Sim. E aí eu vejo que muitos coaches e terapeutas, eles ficam acanhados de pedir ajuda, por exemplo. Então, vou logo deixar esse recado aqui. Todos nós, Marquinhos já falou isso, eu vou repetir. Todos nós temos pontos cegos. Antes de ser coach, antes de ser terapeuta, você é gente. Então, esse é o primeiro ponto. Para com a tolice de não querer pedir ajuda. Porque se você não está conseguindo enxergar onde é que está a chave para virar e trazer o seu potencial para fora, tem alguma coisa que você não está conseguindo ver. Oi, Anete. Anete também é coach. Tem alguma coisa que você não está conseguindo ver. E é por isso que nós estamos aqui.
para ajudar você a ver, como o Marquinho me ajuda a ver mais, como eu ajudo ele a ver mais, e assim a gente vai criando aí esse, né, essa tribo de pessoas que querem despertar outras pessoas. O que eu vejo é que, às vezes, a insegurança. Ai, será que eu vou conseguir cliente? Será que eu vou lembrar da ferramenta certa? Será que eu vou conseguir tocar realmente no ponto certo nessa pessoa? Será que o que eu vou fazer vai gerar o efeito que a pessoa quer? Se você fica aprisionado, olha isso que eu vou falar, e é um pouco complexo. Ou você foca no que você quer, ou você foca na falta do que você quer. Focar na falta do que você quer atrai mais falta. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Fé é acreditar sem ver. Fé é trazer à existência o que ainda não existe. Tem uma passagem bíblica que eu gosto muito, Marquinho, que fala assim: tudo aquilo que acreditares no teu coração que já o tens, assim se sucederá. Olha isso. Assim se sucederá. Portanto, se você foca no que falta, se você acredita que o que você tem é falta, assim se sucederá. Tudo que você foca expande. O Net está falando aqui, é um pressuposto da PNL. A energia vai para onde o seu foco está. E quem está inseguro e alimentando insegurança vai atrair e vai criar situações para fortalecer a insegurança. Por isso que a gente está batendo com muita força com esse martelo de ajudar coaches e terapeutas a vencerem a insegurança, que eu imagino que é talvez o maior sabotador. As pessoas não focam no propósito, não focam no legado que querem deixar e ficam aprisionados nessa teia de insegurança. É preciso mudar a linguagem. É preciso mudar a linguagem. Não é a linguagem do discurso, né? Porque o discurso, às vezes, não é verdadeiro. Ninguém mente para Deus. Você não mente para o universo. Esquece. É mudar a linguagem interna. E aí eu quero trazer outra pergunta de prova, porque eu sou assim com meus alunos. Eu faço pergunta difícil mesmo. Marquinhos. Vai. Dentro de cada pessoa tem um diálogo interno. Tem. Aquela voz que não para de falar. O que você falaria para aquelas pessoas que, por exemplo, têm medo de vender, têm medo de não conseguir captar clientes, têm medo de falar de preço, têm medo de se expor e, por isso, enterram os seus propósitos e os seus legados? Olha só. Marquinhos, está com você agora. Tem uma coisa que a gente precisa, eu compreendi isso. E eu deixo, é uma pergunta que você pode responder para você também, mesmo, né? Mesma. Sim. Você tem mais medo de dar errado ou mais vontade de dar certo? Então, essas duas perguntas, elas são muito importantes, tá? Porque às vezes a gente tem mais medo de dar errado. E quem tem medo de dar errado vai alimentar a crença de que não pode, de que não consegue, de que não é possível, isso não é para mim, eu não nasci para isso. Quando eu digo para mim, isso não é para mim, eu não nasci para isso, mas eu não sou a Eliane, mas eu não sou o Marco. Realmente, você tem que ser você. Tá? Você tem que ser você. Tá bom? Você tem que justamente ser você e construir realmente aquilo que você mais deseja. Mas se você tem a vontade de dar certo, aí o que começa a vir? As crenças que vão alimentar isso. Eu sou capaz, eu sei que eu posso, se algo acontecer, eu sei como dar a volta por cima, se de repente se a nuvem está vindo ali, eu sei que o sol vem. Então, alimentar essas crenças que a gente chama de crenças fortalecedoras, para que outras crenças, aquelas que são bem de raizona, sabe, que não são bacanas, desamor, desamparo e desvalor, tomem conta. Porque aí é melhor, eu digo sempre, né? É melhor dizer assim mesmo, eu vou e estou disposto a fazer o que for necessário, eu sei que eu tenho condições, do que ficar dizendo ai de mim, ai de mim, ai de mim. Igual aqueles textos, né, do período renascentista, né, que tinha muito ai de mim. Então, ninguém é vítima. Eu digo isso.
Você pode ocupar o lugar que você quiser. E eu espero que você Sim. ocupe o lugar de protagonista da sua história, de sujeito da sua história. Porque foi isso que eu fiz, foi isso que a Eline me mostrou. Que eu podia ser sujeito da minha própria história e seguir e construir uma estrada linda, sabendo que nesse caminho, tá? Se eu quiser andar pela avenida, eu tenho que trabalhar. Nada cai assim. Né? Olha, Marquinhos, vou cavar esse buraco um pouco mais. Calma. Você falou assim, você tem mais medo de não dar certo ou desejo de fazer funcionar, né? Ou vontade de dar Vontade. certo. Medo de dar errado. Vontade e desejo, né? Isso, é. Medo e vontade. Pega essa vontade. Tem uma coisa que eu tenho constatado, sabe? E que eu estou trazendo com muita força dentro do Despertando Potencialidade. Grava isso aí, galera. Anota. O que você acredita é muito mais poderoso do que o que você deseja. É ainda mais poderoso do que a sua vontade. Eu quero ter agenda lotada, eu quero faturar 20 mil por mês com atendimentos 30, 50. Eu quero poder viajar 3 vezes por ano, 4 vezes por ano. De fato, lá dentro de você, na sua verdade secreta, você acredita nisso? A gente não está falando aqui de discurso, de falar bonitinho, do que você posta no Instagram. Eu estou falando de acreditar de verdade. Porque aquilo que você acredita gera comandos para todo o seu sistema e para todo o universo, além de você. É a mente fora do corpo. Não adianta só ter vontade e querer. Isso é uma parte. O principal, o ponto de virada, anota isso aí, leva a sério, é o que você acredita. É a tua fé que cura, é a tua fé que salva. E acreditar é ter fé em algo. Não estou falando da fé religiosa somente, também, mas não somente, mas é eu me reprogramar a ponto de me conectar com aquela semente divina e sagrada que está em mim, sim, porque se eu sou criatura de um Criador infinito, existem partículas da criação em mim. É magia, é mágica dentro de você. Se conectar com essa parte sua, sagrada, e dizer para Deus, eu acredito que eu posso co-criar a minha realidade. Porque nós somos co-criadores da nossa realidade. Isso. A dificuldade que você passa foi você que acreditou que podia ser assim. E por isso você deu espaço. A facilidade que você vai criar depende de você também criar esse espaço. De você ser o atrator da realidade que você quer viver. E aí isso depende de algumas coisas. Da sua matriz de significados, do que você consegue enxergar na realidade que você está vivendo, dos seus fatores de criatividade, da sua capacidade de planejar de forma quântica. É porque tu não estás nessa turma agora do Despertando, Marquinhos, mas o Despertando evoluiu muito nesse sentido, sabe? Hoje, o Despertando Potencialidades trabalha muito com esse olhar da cocriação, além de toda a base da PNL e da neurosemântica que ele já traz, que já é maravilhosa. Mas a gente tem trabalhado muito forte nesse olhar. Eu, como co-criadora da vida que eu quero ter. E aí a gente traz ferramentas muito práticas e simples, exercícios diários. Meninos, só você vendo o campo de comentários da plataforma você entender o que tem acontecido, verdadeiros milagres. Pessoas que estavam... Outro dia uma aluna falou assim, Eli, eu revivi, eu ressuscitei sem ter morrido de vez. Eu ressuscitei para a vida. E aí foi contando as coisas que ela já tinha conquistado. Eu penso que o nosso papel como coach, como terapeuta, é ser esse instrumento, sabe? De verdade. Independente da linha que você atua, se é psicologia positiva, se é constelação, se é reiki, se são terapias holísticas, se é o coach puro, se é um coach mais espiritual, independente do que você faz.
Nós somos um time de pessoas que desperta o melhor do outro. E o melhor está conectado com quem você é, com a sua essência. O Criador é infinitamente mais inteligente do que nós. Então, eu tenho batido muito nisso. O que é que você acredita? Aí, sabe onde é que está a tranca? O cadeado é que, às vezes, tem um bichinho dentro da gente, chamado orgulho, que ele não nos permite ver. Ele quer mascarar. Só que não tem fake nessa parada, entendeu? Não adianta fazer um fake, porque não vai rolar. É o que você acredita mesmo. Vai ter que olhar para as feridas, transformar essas feridas. Você falou muito bem, né? O desamor, o desamparo, o desvalor. Vai ter que olhar para essas feridas, se assumir humano e, como a fênix, renascer. E aí você vai ver a diferença. No dia 6 de outubro, o nosso evento vai trabalhar muito isso. Para coaches e terapeutas que querem ter a agenda lotada e vencer as inseguranças. Como você participa? Você vai lá na bio do Instagram e clica na letrinha azul e se inscreve. Esse ainda vai ser 100% gratuito para quem se inscrever logo. Não, gente, só não muda quem não quer. É o que você falou do doar, né? Só não muda quem não quer. Tem muita chance de mudar. A não ser que a pessoa não queira. Se você não quer também, não vou nem gastar minha energia. Isso. Mas se você quer, tem muitas ferramentas. E aí eu vou te pedir, Marquinho, para trazer um pouco dos baús de conteúdo que você tem sobre acreditar, sobre crenças. Você alimentar as crenças que realmente levaram você para construir a vida que você quer. E no caso dos coaches e terapeutas, para rotatividade de clientes, para você viver sua missão, viver do seu propósito, que eu acho que, sei lá, entre os coaches e terapeutas que eu tenho tido contato, eu vejo essa frustração, sabe? Caramba, meu propósito é tão grande, eu amo tanto o que eu faço, é tão positivo para o mundo, mas eu não consigo viver disso. Aí é pepino, né? Eu vivo disso, você sabe, você vive disso, eu sei. O que você diria para as pessoas que não estão conseguindo ativar esse comando? Olha só, é uma pergunta complexa, inclusive. Eu digo sempre, mas ela, ao mesmo tempo que ela tem uma complexidade, ela tem uma questão muito, muito interessante aí. Às vezes a gente quer atender todo mundo. Nosso afã é ajudar, então acaba querendo atender 300, eu digo assim, 300 frentes. Então, para mim, o que fez a diferença foi eu definir realmente quem eu queria atender, tá? E como eu gostaria de atender. Então, eu precisei definir isso. Eu precisei realmente ir para o papel, escrever de fato, materializar isso, essa ideia de como, entende? Porque ficar no conceitual, tá? O que, entendeu? O tempo inteiro, nos tira do como. Então, Sim. O conceitual é importante. Definir de fato o que é o seu atendimento, quem você quer atender, como você quer atender, tá? Para que a gente não caia naquela história de poxa vida, eu falo com tantas pessoas, mas eu não consigo atender ninguém, ou quando eu consigo atender, a pessoa logo desiste. Como eu escuto isso? Sim. Logo desiste. Sim. Mas por quê? Quando tu vais conversar, não existe uma definição. Né? Não existe, de fato, existe uma grande vontade. Tá? Existe uma... Sim. Mas é necessário definir. É necessário você definir. Então você diz, defina seu público. Isso, defina o seu público. Isso para mim é fundamental. Porque aí é aquela história, não é? Ah, eu quero comprar um carro vermelho. Gente, eu não via carro vermelho em canto nenhum. De repente eu vejo carro vermelho em tudo quanto é lugar. Nossa, mas tanto vermelho. Foca no que você realmente quer e direciona a sua energia para isso. Tá isso. Vá direto. É um passo. E não é aquela história. A gente precisa, às vezes, de uns 10, 20, 30 nãos para a gente aprender a receber um não. Quando a gente aprende a receber esse não, que a gente reconhece que o não faz parte, que o não é tudo na vida nesse momento, a gente precisa aprender. Eu sempre digo isso. Quando a gente aprende a receber o não, gente, o que falta para o sim?
Entendeu? Sabe o que eu vejo, Marquinho? Que aprender a receber não passa por uma coisa de eu não vou atribuir esse não à minha identidade. Ó, eu tô aqui chamando vocês para uma masterclass, onde eu vou entregar coisas que eu estou estudando há anos. Você não vai pagar nada por isso. Aí a pessoa diz: não, eu não quero. Eu entendo que ou a minha comunicação não tocou o seu coração. E aí talvez eu precise melhorar a minha comunicação, beleza? Talvez não, você não queira isso para você. Mas eu jamais acho que você está dizendo não para mim. Uhum. Eu não trago isso para minha identidade. Eu acho que aprender a receber não é desidentificar, é não tomar o não com mágoa, com ressentimento, com dor. Não, gente, a pessoa pode não querer, paciência. É maravilhoso para mim, é maravilhoso para o Marquinhos, é maravilhoso para um montão de gente, mas você pode não querer. Quanta coisa boa aí as pessoas recusam. Fazer atividade física é bom? Por sinal, eu comecei a nadar. Estou muito, muito, muito estrela com esse negócio. Fazer atividade física é bom? É bom. Todo mundo faz? Não. Custa dinheiro? Pode nem custar dinheiro. Você pode ser para caminhar na rua. Então, não é nem dinheiro. Se alimentar bem é bom? É bom. Todo mundo faz? Não. Vir para Masterclass é bom? É bom. Todo mundo vem? Não. Talvez não sei. Cada pessoa tem que tomar uma definição do que quer na sua vida. E o não que você diz não é para mim, é para você. E eu não estou julgando, dizendo que você, sei lá, está tomando uma atitude errada. Você que sabe, eu não sei, eu só sei da minha vida, né? Então, eu quero entregar o meu melhor. Um monte de gente entrega o melhor em vários lugares. Você só precisa definir se você está realmente aberto para esse melhor ou não. Se você quer ou se você não quer. Ponto. Aprender a receber não é você ter uma força interna tão grande, uma conexão com o seu propósito e com o seu legado tão grande, que os nãos não te abalam. Não abalam. Então, é muito sobre eu não me abalo, não mexe com o meu propósito alguém me dizer não. Porque esse propósito está aceso dentro de mim, é o fogo que o Marquinhos falou. Porque ele já despertou e porque eu não posso mais desver o que eu vi. Eu não posso desver a percepção que eu tenho do meu papel no mundo, e eu espero que você que está assistindo a gente não possa mais abrir mão do propósito que você tem no mundo. Gente, tem muita gente sofrendo. Tem muita gente perdido. E eles precisam dos coaches e terapeutas. Eles precisam do nosso trabalho. Seria um sacrilégio você esconder o seu talento como se isso não fosse ser útil para o mundo. Não, para mim não faz sentido. Dói mais eu pensar. Outro dia uma pessoa falou assim: se te oferecessem 100 mil reais para trabalhar dentro de uma empresa, sei lá, cuidando de processos. Nossa, chega até me dói. Hã? E eu não poder fazer o que eu faço? Você tá doido. Não, eu morro. Uma parte de mim morre. Não faz sentido esconder, são talentos. Se você tem talentos, por favor, deixa isso frutificar, porque o mundo precisa de você. O mundo precisa daquilo que você conseguiu aprender, que você teve a chance de aprender. E esconder isso é uma maldade com o mundo, não é não? Como tu falaste de uma coisa, Eliane, que mudou a minha vida, né? Tu falaste uma vez comigo assim, eu disse, aí eu falando e tudo, poxa, Eliane, logo naquele início, né? Mas é difícil de vender e tudo mais. Aí eu fico até com medo. Aí tu falaste assim, Marcos Vinícius, tu vai negar tudo isso que tu podes oferecer ao mundo até quando? Tu vais impedir que as pessoas desfrutem disso que você tem de melhor. Olha, foi para mim, sabe? É igual mãe, vocês viram, né? Foi. Quando a mãe chama a gente pelo nome completo, é porque é sério. É sério, foi muito. Quando eu falo Marcos Vinícius, é porque é sério. Ela falou assim, aí eu peguei e fiquei pensando e disse, realmente, eu não posso
Eu não tenho esse direito. Eu não tenho esse direito. É isso mesmo. Não tem, você Exato. entendeu? De negar o que você tem de melhor para o mundo. É isso mesmo? Você vai esconder só para você, é? Pois Só me fala logo que eu não quero mais nem ser tua amiga. Eu, hein? Gente mal, eu, hein? na Não hora, quero. foi na hora, Olha a Ellen dizendo aqui, 2 gigantes. A Ellen também. você também. Já disse isso para ela. Ellen Pimentel. Você não se atreva a esconder todo esse talento. Aí a Anete falou aqui, o dinheiro, peraí. A vontade do dinheiro não pode ser maior que o propósito. Não. Ó, vamos lá, vamos falar. Olha, gente, fiquem aí, não saiam depois do que eu vou dizer. Ouve inteiro. Porque quando a gente fala de dinheiro, cara, falou de dinheiro é igual falar de sexo. É tudo melindrosinho assim, né? Dinheiro é bom? Vai. Muito. Venha, se alguém não quiser, mande para mim, que eu estou super querendo também. O dinheiro viabiliza as coisas, ele não faz a coisa, mas ele é uma lupa. Ele ajuda você, ele aumenta quem você já é. Ele não muda as pessoas, mas ele põe uma lupa, porque você ganha mais possibilidades para realizar mais, para ajudar mais, para contribuir mais e para inspirar mais. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, Marquinhos. Nós temos rodado várias pesquisas, sabe, para entender qual é a questão que a gente pode ajudar. Cara, de cada 10 pessoas, 8,7 estão com problemas financeiros. Aí, quando a gente tem, é muito fofo. Só que tem gente que não tem. E o fato de não ter... Ó, vou fazer uma pergunta, você vai me responder com uma palavra, tá? Quem pensa mais em dinheiro? Quem tem dinheiro ou quem não tem dinheiro? Olha, quem tem. Tu acha? Não é. É quem não tem. Sabe por quê, Marquinhos? Quando aquela mãe não tem o dinheiro do ônibus para o filho dela ir para a aula, ela só trabalha pelo dinheiro. Quando ela está com medo de não conseguir comprar comida, tudo que ela faz é para ganhar dinheiro. Porque ela precisa da moeda de troca. Aquela pessoa que está todo endividado, cheio de boleto, sendo ameaçado, ele não dorme por causa do dinheiro. Quem pensa mais em comida? Quem está com fome ou quem está satisfeito? Quem está com fome. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, só para a gente desfazer um nó aqui de achar que o rico só pensa em dinheiro. O pobre está pensando mais ainda em dinheiro, porque ele não pode parar de pensar, que ele tem que achar uma forma de ganhar. Quem já está satisfeito não fica pensando na comida. Vai no supermercado com fome para você ver o que acontece com o seu carrinho. Vai no restaurante aquilo morrendo de fome para você ver o que acontece com o seu prato. Você fica louco de ver comida. A falta entorpece. Ela tira a sobriedade. Ela coloca a pessoa num transe que ela é capaz de fazer até o que ela não gostaria de fazer por causa do dinheiro. Agora, se as suas necessidades estão supridas, se está tudo bem, você pode olhar com tranquilidade para aquilo. Você pode escolher o que você quer dizer sim, o que você quer dizer não. Agora, filho, quando o bicho pega, às vezes o bicho pega. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, milhões de vezes, e ao trabalho que a gente faz, eu não passo por isso hoje. Mas eu já passei perrengue, você também já passou perrengue, você sabe o que é estar no perrengue. E aí, às vezes, você flexibiliza coisas que você não quer, porque você se sente sem alternativa. Então, muito cuidado com isso. Quem não tem, pensa mais sobre o que falta do que quem tem. Para a gente não criar que é só propósito. Não, é propósito sim. Não. E o nosso propósito é maravilhoso e a gente se esforça e faz um trabalho lindo e por isso as pessoas pagam para ter o benefício que a gente pode entregar, graças a Deus. E eu quero que coaches e terapeutas possam cobrar muito bem pelo benefício que eles entregam, porque tem gente gastando um montão de dinheiro aí com coisa que não presta, então pelo menos a pessoa vai gastar com coisa que presta. O que comentei foi sobre ganhar 100 mil para trabalhar com algo que não é o teu propósito, com certeza. Com certeza. Fazer um trabalho que não está ligado à sua natureza é tortura, né? Você nunca vai ser feliz. Necessidade cumprida, você vai em busca de autorrealização. Exatamente, Maslow já falava disso.
A Bíblia diz que aquele que tem será acrescentado. Eu amo essa também. Eu falo muito isso sobre a gratidão, Anete. Aquele que tem será acrescentado. E ao que não tem, até o pouco que tem será tirado. Eu uso muito isso em relação à gratidão. Se você tem gratidão, você vai ter mais motivo para ser grato. Se você não tem gratidão, até os motivos que você teria lhe serão tirados. Isso é forte, né? Que bom estar aqui contigo. Eu vou precisar. Lindo. Qual é a mensagem que você quer deixar para o mundo para a gente finalizar agora? Olha, o teu tesouro está nas tuas mãos. Não dê para ninguém. Está nas Que lindo. tuas mãos, tá? E não Que lindo. é história. Compartilhe o que você tem de melhor, mas guarde o seu tesouro, tá? Que é o que você é. Não abra a mão da sua essência. Que é isso. Não abra mão da sua essência. É isso que faz a diferença no mundo. Então, eu tenho certeza que vocês estão, para mim, com uma das grandes mentes, tá? Em termos de trabalhar a prosperidade, em termos de desenvolver empreendimento. Eu estou aqui, a prova é essa. Acho que a prova social está aqui. Okay. Parimos esse filho lindo. Filho lindo. E olha, como gratidão é chave. A gratidão, gente. Gente, se não tiver gratidão... É verdade. Olha, eu vou deixar uma mensagem, então, aqui para quem está aqui assistindo a gente. Uma mensagem, eu vou clonar da deusa. Outro dia eu estava numa live e a deusa entrou e ela botou uma coisa que ficou rodando em mim, sabe? Engraçado, porque a live era minha, mas foi o comentário dela que ficou rodando em mim. Você é a fonte. Cara, existe uma fonte dentro de você, não abre mão disso. Conecta mesmo, acredita, dobra seu joelho, conversa com Deus, conversa serinho sobre a sua missão, o seu propósito, o legado que você quer deixar e desperta. Segundo recado, dia 6 de outubro, eu vou entregar o meu melhor para que você encontre o caminho para despertar os seus potenciais, para eliminar as suas inseguranças e viver do seu propósito com essa agenda lotada. Você não falte, viu? Deus está vendo, você não falta. É tolice faltar. É tolice. Graças a Deus, eu glorifico e louvo a Deus por ter te encontrado nesse caminho, nessa jornada. Com certeza. Que lindo que a gente se tem. Um beijo no coração. Te amo, Marquinho. Tudo de bom, mano. Fica com Deus. Tchau.